Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto e último vídeo dessa série introdutória ao Kit VR, a metodologia Validation Rocket e também ao ciclo Validation Rocket, que é a alma, o que está por trás da metodologia Validation Rocket. Só resgatando com vocês, no primeiro vídeo eu fiz só uma introdução e agradeci e continuo agradecendo vocês pelo download, por ter acompanhado até aqui e estar se esforçando para se tornar um lançador de foguetes. Esforço, dedicação é fundamental para isso acontecer, ou são competências fundamentais para você se tornar um lançador de foguetes. No vídeo 2 eu falei do estágio 1, alinhar, do estágio 2, modelar, do estágio 3, desafiar e do estágio 4, priorizar. Na saída do estágio 4, priorizar, a gente tem a hipótese da morte, e a hipótese da morte deu origem, ou dá origem à pergunta da morte, que foi o tema, na verdade, que encabeçou o vídeo 3. O vídeo 3 em que eu falei do estágio 5, planejar, do estágio 6, construir, e do estágio 7, lançar. Então a hipótese da morte vira uma pergunta da morte, dá início, esse é o início do estágio 5, em que a gente constrói um plano de ação, chamado aqui de plano de voo, e aí a gente vai executar no estágio 6 e no estágio 7. Agora, no estágio 8 de avaliar, então lembrando, a gente coloca na mão de um alvo, a gente coloca na mão de um potencial cliente, de um futuro cliente, o nosso método de validação para responder a pergunta da morte. A gente vê o que acontece, vê como ele interage e como as coisas se desenvolvem. No estágio 8, avaliar, a gente precisa avaliar o resultado que foi gerado. A gente precisa saber se a pergunta da morte foi sim ou se foi não. Então, o estágio 8, avaliar, tem esse escopo, esse objetivo. A gente precisa sair desse estágio com uma resposta definitiva para a pergunta da morte. E ela pode ser sim. A resposta da pergunta da morte foi sim, ou seja, a hipótese da morte está validada, ou não, a hipótese da morte não está validada. E a isso, esses dois possíveis caminhos, e nós só temos esses dois possíveis caminhos, eles nos abrem ou nos dão condição de ir para o estágio 9, revisar. No estágio 9, revisar, o que nós estamos buscando é, se a hipótese da morte foi invalidada, ou seja, a resposta foi não, a gente vai precisar revisar desde o começo. Primeiro, a gente vai para o estágio 1, alinhar, e registra essa informação. Lembra, gestão do conhecimento, como eu compartilhei isso com vocês no vídeo 2. Independente do sucesso ou do fracasso, da falha ou dos resultados positivos, a gente precisa registrar essa informação, porque esse aprendizado nos evita retrabalho e nos ajuda a crescer como pessoas e como profissionais, empreendedores ou inovadores corporativos. Então, precisamos registrar que deu errado. Na sequência, a gente não vai matar o projeto, a gente não vai explodir o seu foguete definitivamente. A gente tem que ir para o estágio 2, modelar, e repensar a validação, e repensar o modelo de negócio. Deu errado ou trouxe uma invalidação como resposta, mas não quer dizer que você vai parar de empreender, o teu sonho empreendedor, o teu sonho de inovação corporativa vai morrer. A gente precisa repensar com um novo conhecimento, porque a gente foi a campo, entregou para o cara o teu método e a gente aprendeu, a gente viu ele interagindo. O que a gente aprendeu com aquilo e como o que a gente aprendeu com aquilo e como a gente pode incorporar aquela informação no nosso foguete. E assim, o estágio 9, revisar, te dá a oportunidade de alinhar, de modelar, novamente se desafiar, porque é inovação, então tem uma série de coisas que a gente não sabe e quer estudar, e então, na sequência, a gente vai para a priorização. Então, o estágio revisar é para quem invalidou, teve um não como resposta à pergunta da morte, ele contempla praticamente uma revisão, uma reestruturação do projeto. Ao passo que, se no estágio 8, lá de avaliação ou avaliar, você teve uma resposta sim, ou seja, nossa, o meu projeto, minha hipótese da morte foi comprovada, é verdadeira, eu faço o mesmo processo de quem invalidou. A diferença é que na hora que eu chegar no estágio 2, modelar, eu não tenho, lembra, eu tinha um mar de hipóteses ou bolinhas vermelhas. Eu validei uma, eu tenho tantas outras. Eu preciso readequar, trazer essa informação para dentro desse jogo e, na sequência, fazer um novo desafio. Estágio 3, desafiar o projeto novamente, porque a gente aprendeu coisa nova, a gente viu o mercado interagindo e isso traz informações diferentes para a gente. Então, é importante repassar ou passar novamente pelo estágio de desafiar e, obviamente, o estágio 4, priorizar. E assim, por
subsequência, a gente vai rodar um novo ciclo mais maduro, um ciclo muito mais estruturado, porque a gente já rodou um primeiro ciclo. E você imagina que você está no ciclo 3, no ciclo 4, então todo esse conhecimento não se perde, ele é acumulado. No estágio 1 você registrou essas informações. Então você está mais experiente, mais maduro, os ciclos são mais rápidos, as decolagens são maiores, os seus lançamentos vão muito mais longe. Então é exatamente isso que a gente está buscando. Então passando com vocês, estágio 8 e estágio 9, especialmente o estágio 9 de revisar, a gente olha os quatro primeiros estágios novamente, sendo pelo sim, sendo pelo não. E dessa maneira a gente eu passei com vocês nos últimos vídeos, os 9 estágios do ciclo Validation Rocket, tentando trazer para vocês e dando condições com certeza para você já começar a aplicar, tintim por tintim, a Validation Rocket, sem a necessidade direta de alguém te ajudando. Se você precisar de ajuda, não se esqueça, coloca nos comentários aqui embaixo, a gente vai responder o mais rápido possível para você não travar e dar sequência. E agora eu vou finalizar com vocês, vou agradecer pela participação, por ter assistido até esse último 4º vídeo aqui. Muito obrigado novamente por ter feito o download do vídeo do Kit Validation Rocket, do Kit VR. E caso vocês precisem de mais informações, não deixem de nos solicitar, que a gente alimenta vocês, seja por vídeo, seja por conteúdo escrito, para que você vá sempre à frente e de fato, muito em breve, se torne um lançador de foguetes. Então, prazer em ter tido você aqui até agora e conte sempre conosco. Um grande abraço e boa decolagem.